O que você faria em um caso como esse de osteoartrite na interfalangiana distal grau moderado e uma osteoartrite severa aqui na interfalangiana distal? Pois é exatamente isso que vamos discutir agora. Curta esse vídeo aqui para nos ajudar a espalhar essa mensagem e se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no sininho para se inscrever e vamos comigo, pois hoje o assunto sabe que é corticoides e terapias ortobiológicas. Quando a gente vai utilizar cada um desses produtos e nós vamos abordar muito nessa parte inicial os prós e contras dos corticoides, pois sim, os corticoides têm uma função primordial em muitos casos, mas pode ser ruim em situações mais avançadas e é exatamente isso que você precisa ficar sabendo quando a gente finalizar essa aula. Então, vem comigo aqui, que primeiro eu vou contar uma história dos corticoides. Sabia que os corticoides eles são usados em cavalos para injeções articulares desde 1954. Ou seja, a gente está aqui, 2026, já tem aí décadas de uso. Então, invariavelmente, ele passou pela maior prova, que é a prova do tempo. Ou seja, ninguém vai afirmar que o corticoide não funciona, pois ele funciona. Como grande mecanismo que ele faz é o que? É controlar o processo inflamatório, é retirar ou reduzir muito a dor articular. E por isso ele foi iniciado o seu uso lá décadas atrás e até hoje ele é muito utilizado. Mas aí eu trago para vocês uma série de trabalhos que eu vou abordar aqui da forma que você está acostumado a gente falar, que é o que? Ciência aplicada ao que é o nosso campo de batalha, a sua vida real. Então não se preocupe que eu não vou ficar detalhando artigo por artigo, mas eu vou falar qual é o núcleo, qual é o ponto importante. E sim, os corticoides eles são utilizados tanto em humanos quanto em cavalos atletas, em humanos, especialmente na articulação do joelho, onde problemas no joelho de humanos vai desde atletas até os mais variados tipos de pessoa, especialmente pessoas com mais idade, tendem a ter problemas na articulação do joelho, e é por isso que lá nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, existe um dos maiores centros de pesquisa de ortopedia comparada, que é comparando cavalos com humanos, e é baseado muito que a gente tem vários artigos e, inclusive, esses artigos foram produzidos lá. Esse artigo muito interessante, feito inclusive por um brasileiro, Gustavo Zanotto, ele nos mostra a evolução de 10 anos sobre o uso de terapias corticoides e ortobiológicos, pois esse é um trabalho que foi feito pelo David Frisby em 2009, e lá em 2009 sim, já se falava em ortobiológicos, especialmente PRP e AIRAP, que era o que se tinha de principais ortobiológicos na época, e já também células-tronco, e tinha um alto índice de uso do que? De corticoides. Os corticoides mais utilizados eram depomedrol, triamcinolona, betametasona, que a gente já vai comentar sobre eles. E qual foi a principal evolução que teve nesse mesmo estudo semelhante feito 10 anos depois, é o que? Cada vez mais veterinários optando por utilizar terapias ortobiológicas ou outras terapias como hidrogéis articulares e reduziu drasticamente o uso dos corticoides. E por que reduziu o uso desses corticoides? Pelos efeitos ruins que tem, e normalmente esses efeitos levam à perda de função de muitos cavalos, pois, como a gente mostrou nessa imagem anterior, então foca aqui, esse é um caso que eu fiz corticoide aqui em outubro
e em fevereiro do ano seguinte, esse cavalo estava com um processo degenerativo avançado. E o que você precisa saber já de cara, processos de osteoartrite avançadas, degenerativas, quando tem perda de função, o cavalo já não tem a flexibilidade dessa articulação, já tem cápsula articular comprometida, já tem basicamente o que a gente fala grosseiramente, osso com osso já juntando, não tem nada que salve essa articulação. E veja bem, eu mesmo fiz, então estou mostrando para você um caso que eu errei alguns anos atrás e que não teria com certeza cometido esse mesmo erro hoje. Mas é claro, vou deixar bem ciente, todos vocês que estão vendo aqui esse vídeo, é o que? As terapias são escolhidas sim de acordo com o critério clínico de diagnóstico, mas também tem aqueles critérios que envolvem o quê? Envolve o proprietário, o treinador, a disposição de investimento e o quanto esse cavalo precisa melhorar, talvez o mais rápido possível para poder competir. Então a gente vai comentar sobre isso, pois diretamente influenciado pelo uso dos corticoides. E a gente vê aqui, ó, um antes e depois. Veja aqui uma égua mancando ao passo e após mais ou menos aí 15 dias já andando normal. Esse é um dos principais motivos que nos levam ao uso do corticoide desde lá da década de 50, porque já de cara é pouco provável, sim, é possível, mas é pouco provável que qualquer terapia ortobiológica, ácido hialurônico, hidrogéis, vai trazer um conforto tão rápido quanto o corticoide causa, pois o corticoide, a gente vai ver na sequência aí, ele barra lá a cascata do ciclo inflamatório já lá no topo, controlando a inflamação, a dor, mas aí a gente vai ver o que isso pode causar. E sim, o corticoide ela é uma ótima ferramenta em casos iniciais, como era o mesmo dessa égua, uma inflamação da bursa do navicular, sem nenhuma alteração de tecido mole, nem alteração óssea importante, e foi um resultado positivo, como vocês estão vendo nesse caso. Mas aí, quando a gente tem casos avançados, voltando aqui, ó, nessas mesmas imagens, onde já tem sinais radiográficos, ultrassonográficos, se a gente fizer ultrassom aqui dessa articulação do casco, provavelmente a gente tem melhores opções hoje no mercado do que os corticoides. E os principais corticoides que a gente encontra hoje de uso articular são aí a triamcinolona. Então aqui no Brasil a gente usa basicamente duas principais formulações, é claro que tem outras, mas as principais certamente é a formulação com 6 mg por ml, o mais conhecido aí é o Atribem, e com 2 mg por ml, o mais conhecido é o retardo esteroide da Ceva, e ambos têm vantagens e desvantagens em relação à concentração, pois a gente já vai comentar sobre como a concentração pode influenciar no resultado final. E também temos aí o Depomedrol, que apesar de não termos específico para animais aqui no Brasil, a gente utiliza a mesma formulação usada em humanos, assim como a betametasona, não temos específico para animais, mas a gente pode utilizar as formulações de betametasona que tem em humanos para uso articular. Claro, também pode ser usados de forma sistêmica, mas o nosso grande foco aqui é falar do uso articular, e por isso a gente entender em quando utilizar os corticoides não tem saída. Se você já me acompanha há algum tempo ou já fez algum treinamento nosso, com toda certeza você conhece esse infográfico aqui, que não fui eu que fiz esse infográfico, ele é do pessoal da Universidade do Colorado, o professor Wayne McElwright, que desenvolveu esse infográfico que demonstra os principais mecanismos envolvidos no que? Na osteoartrite do cavalo.
E se você dominar o entendimento desse infográfico, com toda certeza você vai estar apto a refletir sobre quais possíveis tratamentos você pode fazer. Eu não estou falando aqui somente em tratamento articular, aqui dentro da articulação, mas também em terapias sistêmicas, tanto de prevenção, como, por exemplo, aí hoje em dia a gente tem no mercado um suplemento muito bom para uso oral, que se chama Stride HA, da TRM, que a gente indica, um suplemento à base de glicosamina e condroitina, para uso articular de manutenção de cavalos que têm osteoartrite. A gente tem mecanismos de ação que estão dentro do osso subcondral, a gente já vai abordar aqui, pois esses mecanismos também podem ser utilizados aí no tratamento das osteoartrites. Então, eu quero que coloque o gráfico aí na tela, eu quero que você veja que quase central o gráfico você tem os condrócitos, que são as células que formam a superfície da cartilagem articular. Lembrando, vem aqui com a câmera para eu te mostrar, a cartilagem articular, ela é avascular e aneural, ou seja, ela depende do osso subcondral para levar a nutrição. Além disso, a articulação é formada pelo osso subcondral, cartilagem, cápsula articular e sinóvia. A cápsula articular sim tem vasos sanguíneos que levam aqui nutrição para a própria cápsula e para a articulação. E a gente tem a homeostase articular, envolvida todas essas moléculas inflamatórias que eles vão estar sempre fazendo anabolismo, catabolismo. É exatamente como se fosse uma balança. E quando essa balança desequilibra para um lado inflamatório, a gente vai ter todos esses fatores inflamatórios que afetam condrócitos, membrana sinovial, cápsula articular e osso subcondral, eles vão estar elevados. E essa elevação vai levar um processo talvez inicial de sinovite, que é a formação de líquido aqui na sinóvia, e o mecanismo vai levando um processo de osteoartrite, onde não tem nunca uma região apenas que está afetada. Quando a gente tem osteoartrite, a gente tem essa osteoartrite proveniente de todo o processo, desde o osso subcondral, da cartilagem, da sinóvia, da cápsula e do próprio líquido sinovial que está em desequilíbrio. É por isso que, já uma pergunta que talvez muitos estão perguntando, para que a gente infiltra ácido hialurônico? É um mecanismo que o ácido hialurônico ele está presente no líquido sinovial, ele serve para lubrificar, para reduzir o atrito durante qualquer movimento, ele tem fatores que controlam o processo inflamatório, ele serve para lubrificar a cápsula, a cartilagem, e sempre quando a gente tem um processo de osteoartrite, a gente tem redução da produção do líquido sinovial, que é produzido pela cápsula e pela membrana sinovial. Havendo redução, a gente precisa repor. Então, esse é o mecanismo de ação, por isso que a gente utiliza, por exemplo, aqui em equinos o ProJoint, que é a nossa escolha, porque tem alto peso molecular, ótimo custo-benefício, alta qualidade. Então, todo cavalo com osteoartrite, na maioria das articulações, pode utilizar ácido hialurônico. E essa formação da superfície da cartilagem do articular, ela depende do que? Da nutrição aqui do osso subcondral, que já é um assunto que a gente vai abordar em breve, como ocorre essa nutrição do osso subcondral, que fatores acabam influenciando isso, além de que, claro, toda a articulação no cavalo, ela é formada também por tecidos moles, tendões ou ligamentos que passam sobre ela e que mantêm a sua estrutura, como por exemplo aqui tem a dissecação de uma articulação do boleto, a gente vê aqui os ligamentos oblíquos sesamoideus nessa imagem macroscópica, a gente vê uma ressonância magnética, um ultrassom,
mostrando que esse ligamento, pode vir com a câmera aqui, você vai ver aqui, ó, tem líquido sinovial aqui, ó, ou seja, esse é um dos tantos ligamentos que são intra-articulares e por isso serve para qualquer articulação, desde o casco até as regiões mais proximais. O primeiro serviço que você vai ter quando suspeita de osteoartrite, você vai precisar confirmar se esse cavalo tem ou não, associado a essa osteoartrite, alguma lesão de tecido mole que passa nessa estrutura sinovial. Então esse é fator primordial, pois se a gente tiver uma lesão de tecido mole, vai ter rompido esse ligamento, vai iniciar um processo inflamatório e, consequentemente, vai causar uma osteoartrite secundária, um mecanismo também muito semelhante a uma osteoartrite primária. E o que nós consideramos como uma osteoartrite primária é o quê? Aquelas osteoartrites clássicas que é o quê? O trauma repetitivo do exercício leva ao quê? A capacidade desse tecido ósseo suportar essa adaptação ao exercício acaba sendo exacerbada. Esse tecido ósseo não consegue mais suportar essa carga e intensidade do exercício. Se esse tecido ósseo subcondral não consegue mais suportar, ele vai o quê? Vai inflamar, vai ter danos físicos. Consequentemente, ele não vai nutrir corretamente a cartilagem articular. Não nutrindo corretamente a cartilagem articular, vai mudar essa homeostase articular e vai iniciar o processo de osteoartrite. Isso tudo extremamente influenciado pelo todo do cavalo. Tem uma frase muito interessante que se fala quando a gente fala de casco, que é uma frase que o Dr. Orsini, um grande veterinário estudioso de laminite dos Estados Unidos, falava que o casco é um sistema aberto, pois está no ambiente, depende do manejo, depende do terreno onde está, mas a gente pode com certeza extrapolar para qualquer sistema do cavalo, pois a articulação, apesar de não ser um sistema aberto, ser fechado, ter uma homeostase que mantém ela fazendo a sua função de reduzir o atrito, absorver o impacto, dar a flexibilidade e mobilidade que o cavalo precisa para qualquer desempenho, a gente tem uma dependência direta, sabe do quê? Do sistema imune do cavalo, da nutrição do cavalo, do manejo, do ambiente, tudo influencia a homeostase dessa articulação. E é por isso que, hoje em dia, quando se fala em cavalos, já de cara, quando se fala em qualquer doença, a gente tem um termo que é síndrome metabólica equina ou desregulação da insulina, que está muito presente. Assim como em humanos, a gente tem muito sobrepeso ou obesidade em humanos, pelo fato de o cavalo ter saído do ambiente mais solto, no pasto, no piquete, da vida natural, e ter sido colocado muito mais no ambiente confinado de cocheira, além da evolução da questão da nutrição, pois em muitas regiões do Brasil, da América Latina, não se tem aquela pastagem de qualidade ou feno de qualidade, muitas vezes acaba sendo substituído por uma alimentação mais focada, por exemplo, à base de grãos, de ração, e isso acabou aumentando em muito o número de cavalos com sobrepeso, com obesidade, com desregulação da insulina, pois o que antes o cavalo tinha, que era uma vida no pasto aí, caminhando e pastando por 16 horas por dia, hoje em dia, muitas vezes, ele é confinado na cocheira, passa 23 horas na cocheira, se alimenta 2 vezes por dia, então ele acaba tendo picos de insulina nesses momentos, o que lá no sistema de pastagem 100% solto, esse pico não teria pico, seria muito mais uniforme. Essa uniformidade acaba levando essa desregulação da insulina, alterando o sistema imune do cavalo e enzimas específicas. Eu cito aqui uma das tantas enzimas, que é
a IGF-1, fator semelhante de crescimento de insulina, onde esse desequilíbrio pode levar ao que? Alteração no padrão vascular do osso subcondral. Você já viu se tem alteração no osso subcondral, especialmente na sua vascularização, vai afetar a superfície da cartilagem articular, pois a cartilagem articular depende do osso subcondral para a sua nutrição correta e manutenção da homeostase. Então pense nisso sempre que tratar um cavalo com osteoartrite. Não olhe só para a articulação, não fique querendo achar um medicamento revolucionário para infiltrar nessa articulação, pois a primeira revolução que você precisa fazer é ajustar o manejo desse cavalo. É uma boa conversa com os envolvidos, treinador, proprietário, os cuidadores, para entender qual é o nível de intensidade que esse cavalo é submetido, pois esses ajustes são, do meu ponto de vista, mais importantes do que a infiltração em si. E essa alteração que eu comentei, de osso subcondral, olha aí na tela, olha que interessante. A gente tem uma imagem de raio-x sem nenhuma alteração e esse mesmo cavalo mostrando uma ressonância magnética com um sinal muito claro, muito intenso na segunda falange. O que é isso? É uma formação de líquido no osso subcondral, popularmente conhecido como edema ósseo, e isso nada visível no raio-x. A gente tem dezenas de trabalhos que demonstram cada vez mais essas alterações de osso subcondral com raio-x sem alteração. E o que isso indica? Indica que a subcondral do osso está afetada. E veja que interessante esse outro trabalho aqui, ó, mostrando o quê? Pegou cavalos de corrida, esses cavalos de corrida tiveram problemas não correlacionados à articulação e foi feita a avaliação macroscópica. A gente vê, olha aqui, ó, que bonito, a cartilagem articular está perfeita, íntegra, mas o osso subcondral está afetado. E esse cavalo, com certeza, se ele tivesse seguido carreira, ele iria desenvolver alguma erosão aqui nessa cartilagem, pois esse osso subcondral está alterado. Logo, pensamento, se temos osteoartrite, não pense somente lá dentro da articulação, pense no osso subcondral. Como podemos tratar esse osso subcondral? E aí fica já a dica, porque poucos falam sobre isso. Porque muitos acreditam, ou acreditavam até alguns anos atrás, que a osteoartrite iniciava com o quê? Lá o esforço repetitivo causava uma lesão na cartilagem articular e iniciava o processo. Não é isso. A primeira lesão que esse cavalo com osteoartrite vai ter é no osso subcondral. É por isso que no pensamento do tratamento, a intensidade, a reabilitação dinâmica, pois o cavalo precisa se movimentar para ter esse osso subcondral com melhor qualidade de vascularização. Muitas vezes, em situações como essa, qualquer osteoartrite, você vai precisar pensar em terapias como, por exemplo, o tiludronato, o Tildren, que a gente usa aí no dia a dia em muitas situações, que é para quê? Para ajudar a controlar essa reabsorção óssea que esse osso subcondral está tendo. Então, mais uma opção que você tem no tratamento das osteoartrites. E se você nos conhece, se ainda não nos seguem, entra lá no nosso Instagram, @veteclin, siga a gente e você vai ver que muitos tratamentos que a gente faz com o Tildren é via perfusão regional, pois assim eu reduzo qualquer efeito deletério que poderia ter e coloco o medicamento somente na região alvo da dor, da lesão, fazendo ele trabalhar melhor nesses controles aqui de alteração subcondral. E aí é claro que a evolução dessa osteoartrite, se a gente tem um envolvimento do osso subcondral, mudou a forma que o líquido sinovial está, vai com certeza mudar a membrana sinovial e a própria cápsula da articulação. É por isso que
um dos primeiros sinais que a gente tem é sinovite, que é o aumento de líquido nessa articulação, e essa sinovite vai evoluindo, se não controlado esse processo, para uma alteração na própria superfície da membrana, da cápsula sinovial e da cartilagem, chegando aqui a um processo degenerativo. E quando a gente já tem esses processos degenerativos, a articulação já perdeu a sua função, a gente já tem muita dificuldade em tratar. O tratamento padrão ouro é realmente tratar nessas primeiras fases aqui, para a gente ter, com certeza, uma taxa de sucesso muito maior. E é por isso que, como a gente pode ver na imagem aqui, ó, o uso associado de raio-x, ultrassom e o pensamento de região anatômica, qual estrutura a gente tem passando sobre essa articulação, é essencial. A gente não vai poder olhar só a articulação pensando aqui, ó, no osteófito que a gente tem, mas pensando também em possíveis alterações de ligamentos colaterais, como aqui ligamento colateral, porção superficial, a gente tem alteração aqui. Então, a gente vai refletir sobre se realmente o corticoide vai ser bom em situações como essa. E já de cara, se temos lesões de tecido mole, especialmente lesões agudas ou recentes, o corticoide é a pior escolha que você pode ter para tratar essa articulação, pois o corticoide vai o quê? Vai retardar o processo de cicatrização fisiológico dessa lesão de tecido mole. O corticoide ele é uma boa escolha numa fase inicial da osteoartrite. Essa fase inicial da osteoartrite, a gente sim pode usar numa dose baixa, que é como a gente vai escolher o corticoide. Aqui com certeza a gente botou todos os corticoides que a gente consegue aqui no Brasil, desde dexametasona, que eu sei que a gente usa muito sistêmico, flumetazona, e aí as diferentes formulações de triamcinolona, desde a linha humana até a linha que a gente tem de uso na área animal, e o próprio depomedrol, que também utilizamos dessa linha humana. E o corticoide foi muito estudado na década de 90, início dos anos 2000, para entender qual era o seu mecanismo de ação dentro dessas articulações, o que ele fazia. Então, basicamente, se criou um modelo que hoje é conhecido como modelo da Universidade do Colorado, onde fazia artroscopias na articulação do carpo, retirava uma porção do osso carpo radial, com isso induzindo um processo de osteoartrite através dessa artroscopia, e aí que se começou a testar. Se testou aí triamcinolona, betametasona, depomedrol, e se avaliou os seus efeitos clínicos através da avaliação objetiva, da claudicação, avaliação radiográfica, avaliação de líquido sinovial e, por fim, avaliação histológica, para entender o que realmente causou naquela superfície que foi removida via artroscopia. Então, basicamente, o grande resumo que a gente tem desses princípios ativos que foram utilizados no estudo é o quê? O que demonstrou melhor redução da claudicação nesses estudos foi a triamcinolona. Ela, inclusive, foi melhor para a avaliação histológica da membrana sinovial e foi melhor para a própria cartilagem. Então, é por isso que lá no passado se falava muito que o corticoide poderia, inclusive, ajudar, de certa forma, nessa restabelecimento da superfície da cartilagem. E isso é verdade, mas o quê? Num estudo controlado, experimental, onde foi removido um pedaço do osso, foi colocado corticoide nessa dosagem de 12 miligramas e se observou essa tendência. Diferente aqui a betametasona e especialmente a metilprednisolona. Aqui a metilprednisolona, que é o depomedrol, se demonstrou como muito ruim para a cartilagem, pois histologicamente
aparecia algo semelhante a uma fibroplasia, ou seja, uma fibrose na cartilagem. Isso é muito ruim, pois se essa cartilagem tende a formar uma área de fibrose, ela vai perder a sua função. E muito baseado nisso foi instituído que basicamente os principais corticoides para a gente utilizar em articulações com alta mobilidade. O que eu falo de alta mobilidade? A articulação do casco, boleto, carpo, tibiotársica, femotíbio patelar, seria a triancinolona ou a betametasona, pois tem efeitos menos deletérios ou com melhor qualidade do que o depomedrol. É por isso que ainda hoje o depomedrol, basicamente, ele é muito utilizado em articulações de baixa mobilidade, que normalmente a gente quer tentar causar um efeito de acelerar o processo degenerativo, osso com osso, que é especialmente nas pequenas articulações do jarrete, como intertársica distal e tarso metatarsiana. Então, o depomedrol ele é pouquíssimo utilizado para articulações de alta mobilidade devido a esses efeitos. Aí outro ponto que foi muito instituído é a dosagem. Então veja bem o quanto foi utilizado de dosagem: 12 mg de triancinolona, 48 de betametasona e 100 de metilprednisolona. O que se tem, apesar de faltar respaldo científico, mas hoje cada vez mais a gente consegue tratar sinovites ou osteoartrites com doses menores. E aí por isso que eu comentei lá no início que, por exemplo, o retardo esteroide da Seva ele tem 2 mg por ml. E aí fica a pergunta, será que eu não vou ter o mesmo efeito fazendo 2 mg em comparação ao fazer 12 mg? É o que a gente viu e eu uso na minha rotina. Eu tento cada vez mais reduzir essa dosagem do corticoide. Para quê? Por que eu tento reduzir essa dosagem do corticoide quando eu utilizo? Para evitar efeitos ruins para a articulação. Pois o que o uso contínuo do corticoide ou o uso com pouco espaço de tempo, o que é pouco espaço de tempo? Esse cavalo foi infiltrado hoje e volta a ser infiltrado essa articulação 2, 3 meses depois. O que esse corticoide vai causar lá? Ele vai, assim, imunossuprimir essa articulação. Todos aqueles mediadores que fazem parte da homeostase, ele vai imunossuprimi-los, dando, assim, uma piora da aceleração da degradação dessa superfície de cartilagem articular. É por isso que reflita muito bem se o corticoide deve ser utilizado. E é por isso que a gente tem as terapias ortobiológicas, que nós temos hidrogéis como Artramid e Noltrex, cada vez mais entrando no mercado. A gente tem ácidos hialurônicos como o ProJoint de alta qualidade. Todos são terapias que você pode pensar e refletir de acordo com o padrão clínico, se vai usar elas ao invés de usar o corticoide, e cada vez mais pense, corticoide, se for usar, use com uma dose baixa. Cuidado com as dosagens altas, número 1, porque podem acelerar o processo degenerativo e causar lesões aqui, um casco, articulação do casco normal, aqui uma articulação com processo degenerativo. É esse o clássico corticoide que foi utilizado em excesso, ou com um intervalo de tempo muito reduzido. Então eu tenho como uma concepção minha que se eu infiltrei corticoide em uma articulação onde eu optei pelo uso do corticoide, pois não tinha lesão de tecido mole, era um caso sem sinais degenerativos. Se eu usei o corticoide, eu não vou infiltrar essa articulação com corticoide novamente, ao menos por um intervalo de, no mínimo, de 8 meses. E mesmo assim, hoje em dia, com a qualidade que a gente tem na produção dos ortobiológicos,
ao invés de usar corticoide novamente, o que eu vou fazer? Com certeza eu vou utilizar um ortobiológico. Por isso, hoje em dia, se você não dominar como fazer as terapias ortobiológicas, os diferentes tipos de PRP, pois não tem só um tipo de PRP. E eu sei que a maioria de vocês, especialmente se não fez um treinamento como o que a gente fez de imersão em terapias biológicas, o teu PRP não é alto em plaquetas, ele é baixo em plaquetas. Você não sabe quando fazer PRP com leucócitos e sem leucócitos. E, por vezes, você vai estar só copiando talvez alguns protocolos que sim, você viu, mas sem ter um respaldo. Você vai aí comprar kits caríssimos de produção de ortobiológicos importados, sendo que a gente tem na mão como fazer isso aí no campo. Por isso, você dominar terapias ortobiológicas é essencial hoje em dia, para ser mais uma ferramenta. E vamos lá, o artigo lá que eu comentei nisso já mostrou, cada vez mais a gente está reduzindo o uso de corticoides, fazendo mais terapias ortobiológicas, a gente tem opções como hidrogéis e ácidos hialurônicos de diferentes qualidades para uso articular. Então reflita sobre isso para você evitar cada vez mais o quê? Ter uma articulação linda, bonita do boleto, você infiltrar corticoide e após alguns meses você ter colapso articular aqui, osso com osso. Quando chega nesse mecanismo aqui, ó, de perda da superfície da cartilagem articular, de redução do espaço articular, esse cavalo vai ter muita dificuldade em se manter competitivo. Ah, Júlio, mas eu lá no Nordeste todos os cavalos são assim e se mantém competindo. Não se mantém. Competição de alto nível, raramente ele vai conseguir se manter. Outro ponto dos corticoides. Lembra que a gente comentou, todo cavalo com sobrepeso ou obesidade tem desregulação da insulina, tem picos de insulina, e veja bem, ó, esse é um trabalho muito recente que mostra o quê? A infiltração de triancinolona, ela aumenta imediatamente após a sua injeção a taxa de glicose e de insulina. Se tem muita insulina circulante, essa insulina vai alterar lá os queratinócitos, que são as células que formam um casco. E esse mecanismo de alteração dessa comporta de transporte e dos queratinócitos vai causar o que, meu amigo? Pode causar laminite. Pois muitos cavalos hoje em dia não têm laminite clínica, mas tem o casco já com alteração aqui na linha branca, ou a sola esfarelada, ou vários outros sinais, e tem um gatilho com o quê? Você foi, tratou uma articulação com triancinolona, esse cavalo teve pico de insulina, vai desenvolver laminite. Então isso pode acontecer, a gente vê aqui nas raças nacionais como manga larga marchador, sobrepeso, obesidade. Quem é aí da Colômbia, do Peru, do México, que mexe com cavalos passo fino, também tem um alto índice de cavalos com sobrepeso e obesidade. Cavalos crioulos na região sul aqui do Brasil também tem muito isso, e por isso os cuidados com os corticoides, pois a gente sabe que esses corticoides todos são agentes gliconeogênicos, mas aí comprovadamente a triancinolona acaba gerando muito mais, e pela própria concentração, o depomedrol também é um grande fator de risco. É por isso que a gente falou, em muitas situações, será que não é melhor? Será que não teremos o mesmo resultado de redução da dor, de redução da sinovite, se a gente usar, por exemplo, o 2 miligramas que tem o retardo esteroide por ml? É o que eu tenho utilizado. Então, cada vez mais reduzo a dosagem. E lembra, não é o volume, você precisa pensar em dose, que é em miligramas por ml. Então, com toda certeza, se for pensar qual é a fórmula, quanto uso, tenta refletir em usar no máximo 6 miligramas por ml por articulação. Especialmente falando aí das articulações de alta mobilidade.
E se é cavalos que você vê que tem certo risco, tem alguns sinais, e de qualquer forma você precisa fazer o corticoide, seja para desinflamar aquela articulação, ou porque precisa esse cavalo ficar com uma redução da dor muito rápido, use doses menores. Use 3 miligramas, 2 miligramas, pois vai ser uma escolha muito melhor. E lembrando também que a gente tem aqui a própria dexametasona e a betametasona, que são corticoides que têm ação muito mais rápida. Então eles não vão ficar agindo naquela articulação por mais tempo. Então, se talvez você quer simplesmente controlar a sinovite de forma rápida, será que não é melhor você fazer uma dose baixa de betametasona, pois vai reduzir os efeitos aí nas próximas semanas que poderia esse corticoide causar? Então, reflita nisso para qualquer articulação que você for tratar e manipular. E a outra questão dos corticoides é a própria questão do doping, pois todos eles têm tempo de eliminação diferentes. O que leva mais tempo é o próprio Depomedrol, que tem aí uma janela de quase 30 dias de detecção. A triancinolona, que é mais utilizada, tem uma janela aí com segurança de 10, 15 dias. Então, aquele infiltração pré-prova que muito era comum no passado, hoje em dia, por questão do antidoping, todos esses corticoides pré-prova podem ser identificados nos exames. Então, como controlar a dor desses cavalos? Aí que tá. Hoje a gente já tem outros mecanismos de controle de dor, que são os próprios ortobiológicos, como a macroglobulina alfa-2, que tem um limiar de controle de dor muito interessante e que, se você fizer a terapias biológicas em nossa imersão, você vai aprender a fazer sem precisar daquele kit que custa quase $1.000. A gente mostra o caminho com comprovação científica e que você vai fazer aí no campo durante o seu atendimento. Então, por mais que a gente entenda aí que sim, corticoide ele é importante numa fase inicial ou para controlar a sinovite, a gente vai pegar e refletir que o corticoide ele é uma ferramenta que você vai precisar juntar com o quê? Com o ajuste do manejo, da nutrição, com o entendimento de qual é o objetivo que esse cavalo vai ter. Pois se a gente pega um caso crônico, uma claudicação severa, uma avaliação aqui, um estágio avançado de osteoartrite degenerativa, com achados de lise óssea, ressonância aqui mostrando áreas de esclerose óssea severa, erosão da superfície de cartilagem articular aqui nessa região e com raio-x já com muitos achados. Será que o corticoide é a melhor opção? Com certeza não é a melhor opção. Com certeza você precisa ter na sua caixa de ferramentas outras terapias, e essas outras terapias são as terapias regenerativas, que na verdade elas não são regenerativas, pois elas não regeneram, elas são terapias ortobiológicas que vão reparar, vão controlar, vão modular esse processo. E é exatamente isso que te convido a pensar. Se você quer realmente ser um bom profissional, a partir desse ano de 2026, você vai ter opções. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, dá like nesse vídeo, se inscreva no canal e, se gostou desse vídeo, marca a gente lá no nosso Instagram, @veteclean, e em breve, você quer aprender sobre terapias biológicas e, porventura, não conseguiu vir até a nossa imersão presencial, você vai ter acesso online exclusivo, não é para todo mundo, é só para aqueles que querem se diferenciar no mercado, que querem aprender sobre terapias biológicas, que querem aumentar o faturamento, pois as terapias biológicas você consegue dar resultado para o cavalo com melhor qualidade, você consegue demonstrar para o proprietário aquele serviço com
muita qualidade e, consequentemente, você aumenta o seu valor, você fatura mais. E não tem os efeitos deletérios dos corticoides. Se gostou dessa aula, então marque a gente lá no nosso Instagram, @VetEclean, e abraço, até a próxima.